Canal Brasil Pátria do Evangelho, 19ª palestra. Misericórdia, piedade e compaixão. Início da primeira parte. Considerações gerais sobre as virtudes irmãs. A caridade espiritual e a caridade material, beneficência, são gerados ao calor da misericórdia, da piedade e da compaixão, e essas 5 virtudes constituem-se, na realidade, cada uma delas em expressão legítima da caridade. Da piedade, misericórdia e da compaixão nascem as grandes e piedosas instituições destinadas a proporcionar abrigo ao indigente, a matar a fome ao faminto, a cobrir a nudez do andrajoso e alimentar as almas, também indigentes de cultura, desenvolvendo-lhes as faculdades mentais, precursoras das faculdades morais, que deverão levá-las às culminâncias da perfeição do ser. Buscando o sentido da palavra misericórdia, encontramos como principais significados piedade, compaixão e caridade. O atingimento de tais virtudes não se trata de conquistas espirituais simples, nem mesmo rápidas, pois assim como quaisquer outras virtudes, é preciso persistência, empenho e o desejo profundo de mudança até que um dia façam parte do ser. E esse trabalho de mudança pode começar em pequenos gestos de solidariedade e compaixão no dia a dia, lembrando que os misericordiosos são aqueles que se sensibilizam diante da miséria e da necessidade dos outros. É necessário saber aproveitar as oportunidades que surgem pelo caminho. Embora alguns estudiosos julguem que as 3 virtudes em questão se referem ao mesmo sentimento, sendo assim tidas como sinônimas, outras as interpretam como sentimentos distintos, alguns inclusive como totalmente distintos. Nos abstivemos aqui, entretanto, de entrar nesse mérito, respeitando aquilo contido nos textos colhidos em várias fontes da internet, os quais serviram de base para a elaboração do presente trabalho. A misericórdia. A palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordes, coração. Ter compaixão no coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as outras pessoas, ou seja, sentir a miséria do outro no próprio coração. Sentir as misérias do outro no próprio coração é buscar recursos divinos em nós e espalhar as sementes pequeninas da misericórdia nos corações ressequidos pela dor e sedentos da água da compreensão. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, afirmou Jesus numa de suas citações sobre as bem-aventuranças, em seu mais famoso e revolucionário manifesto da história, o Sermão da Montanha, que eternizou-se como código ético da humanidade, o caminho a ser seguido pelo ser humano para tornar-se bem-aventurado. A primeira parte da bem-aventurança trata da felicidade daqueles que são misericordiosos e têm compaixão para com o próximo, perdoam e se reconciliam, porque na segunda parte, se tiverem misericórdia, obterão misericórdia, perdão dos seus pecados, apesar das faltas cometidas. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Um espírito iluminado nos informa o que é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existe criatura sem problemas, sempre disposta à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e das dificuldades receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Entre as qualidades destacadas pelo Cristo para transformar o coração dos homens, Jesus falou sobre a importância da misericórdia como um sentimento sublime. Mas na prática, o que significa ser misericordioso e como conquistar essa virtude tão importante?
Ser misericordioso é a proposta abençoada para quantos, identificados com o imperativo da colaboração e da caridade, são convocados a aplicá-la no seu dia a dia. Os espíritos superiores nos esclarecem. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está na base de todo o sistema de elevação para Deus. Se somos carentes de misericórdia, precisamos, para recebê-la, exercê-la com parentes, amigos e inimigos, superiores e subalternos, porque é dando que se recebe, ou seja, o que oferecemos à vida, a vida nos restitui. Praticando o perdão, experimentamos o consolo de sermos perdoados. Situados como devedores perante a lei, a misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atenuando por vez os nossos débitos. A misericórdia nos coloca diante de um dos resultados da lei de causa e efeito, em que tudo aquilo que fazemos voltará para nós mesmos. Essa é uma das razões para que tenhamos misericórdia para com os nossos semelhantes, já que muitas vezes necessitamos dessa mesma misericórdia. Por essa lei, tudo que plantamos no passado, colhemos agora. As nossas escolhas de agora determinarão o que vamos colher no futuro. A misericórdia consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que para acima dos golpes que lhe possam desferir. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pelo nosso egoísmo, achamos que somente Deus e os outros devem ter misericórdia para conosco, mas nós não temos a mesma obrigação de ser misericordiosos para com o próximo. Jesus disse: fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo faça a você. Quase sempre somos incentivados nos meios religiosos a sermos misericordiosos, a praticarmos a misericórdia, quase sempre com a promessa de recebermos a misericórdia de Deus. Mas não costumamos lembrar das inúmeras vezes em que nós recebemos a misericórdia dos outros. Quando os outros suportam a nossa antipatia, o nosso mau humor, a nossa má vontade, as nossas eventuais falhas de caráter, às vezes algum erro grosseiro, uma falta de educação ou atitude covarde. Quantos erros nós cometemos sem que tenhamos a consciência suficientemente acesa para perceber esses erros, e, no entanto, outros o percebem e são misericordiosos conosco, sem que nós, ao menos, tomemos conhecimento disso. A misericórdia de Deus é infinita e justa, porquanto nos dá tantas chances e reencarnações quantas forem necessárias para a nossa libertação e evolução espiritual. Deus manifesta a sua infinita misericórdia, nos concedendo novas oportunidades através da reencarnação, que é um ciclo de experiências, e através de ciclos menores, como os dias e as noites. Cada novo dia é uma nova chance que Deus nos concede para progredirmos. Por isso, temos que aproveitar cada dia de nossas vidas, tentando nos tornar melhores do que fomos na véspera. Exercendo a misericórdia para consigo mesmo e para com o próximo, o espírito está se alinhando com Deus, está se tornando digno da misericórdia divina. A piedade. A piedade é amor, amor a Deus, amor, portanto, ao próximo, porque não se pode amar ao Pai sem amar a seus filhos. E o amor desperta a compaixão à vista do infortúnio e da desgraça alheia. Tudo quanto se faça para despertar esses nobilíssimos sentimentos na criatura humana será pouco. Num dos períodos mais interessantes e fecundos da evolução do ser,
desenvolve-se a piedade e a compaixão de que tão necessitada anda a humanidade terrestre para ter aliviado o peso da sua pesada cruz. A piedade e virtude angélica, que ao se render ante a providência divina para adorá-la em arroubos de inefáveis expansões amorosas, converte as almas, mesmo as mais pecadoras, em anjos, pois que as aproxima da fonte de todo o amor, de todo o bem de Deus. Se ante Deus se prostra, impulsionada pelo puro e santo amor que desenvolveu em si, a alma piedosa não pode deixar de sentir esses mesmos arroubos amorosos em presença de seus irmãos, qualquer que seja o plano em que se encontrem. Se esses irmãos sofrem, como não há de esse amor puro transformar-se em compaixão para sentir as penas do sofredor como próprias e partilhar dos seus sentimentos, como partilharia de suas alegrias? E se a alma piedosa sente amor e compaixão pelo semelhante que sofre, como não há de esforçar-se por aliviar a pesada carga que ele leva consigo, por carregá-la, mesmo se preciso for, qual outro sirineu, a fim de libertá-lo por algum tempo de seu peso, de modo que recebe energias e possa facilmente continuar a subir o Calvário, por onde chegará às alturas celestiais? Conforme o Evangelho de Jesus, a piedade e a virtude que mais vos aproxima dos anjos é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina, tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafei nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos e se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes sua existência cheia de felicidade. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e aborrecimento de que se há receio egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança ao irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico,
mas celeste precursor da caridade primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos espíritos superiores. É um sentimento mais apropriado a fazer com que progridamos, domando nosso egoísmo e orgulho. É aquele sentimento que nos torna mais humildes e nos conduz ao amor ao próximo, que nos comove diante do sofrimento dos nossos irmãos e que nos impele a estender a mão para socorrê-los. Em poucas palavras, a piedade é a precursora da caridade. A caridade nasce e principia com o sentimento de piedade. Sem a piedade não conseguiríamos ser benevolentes, indulgentes nem perdoar. Sem a caridade não evoluímos, pois como nos ensinou Jesus, não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É necessário, porém, compreender que piedade não é apego. Apego emocional tem por objetivo controlar alguém ou amar para que a pessoa retribua nosso amor. Ele é muito instável. A piedade deve estar baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento e estar associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro. Desavença pode transformar esse amor e interesse em ódio. A piedade deve estar baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento e estar associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro, sem impor condições como agiu o bom samaritano da parábola. Lucas 10, 30, 37. Partindo do princípio de que todo ser humano tem um desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como nós. O reconhecimento dessa igualdade entre os seres nos leva a sentir piedade independente, se encararmos a pessoa como amiga ou inimiga. A piedade não deve ser mal direcionada ou expressa de maneira errada, de modo a transformar quem sofre num coitado, infeliz ou injustiçado, em alguém que está sendo vítima da vida e das circunstâncias. Assim geramos apenas revolta e mágoa, pois lamentações mais afligem que libertam. Senti-lo não é sentar ao lado do nosso próximo e chorar com ele as suas mágoas, aumentando-as. Não é sentir pena ou carregar a cruz do nosso semelhante. Agindo dessa maneira, tiramos dele a possibilidade de aprendizado e o mérito pelas conquistas. A piedade deve ser expressa de forma a oferecer força, segurança, afeto, apoio, coragem, resignação e irrestrita confiança em Deus, para que o aflito por si próprio supere suas dores, transformando o sofrimento em aprendizado. Misericórdia, piedade e compaixão. Fim da primeira parte. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.